Louvado seja Deus. Eu agradeço essa oportunidade e o pastor está com a oportunidade de trazer a palavra esta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Livro de profeta Isaías, capítulo 43, versículo número 2. Isaías 43, versículo número 2. Vamos ler todo mundo junto? Hoje eu tinha escalado o presbítero Marcelo, né, irmão? Mas nós estamos aí numa época de fria, de gripe, né? Garganta. Aí os irmãos acabam passando mal, tá vendo os irmãos tossindo aí? E aí na última hora a gente falou, não pode deixar que a gente traz a palavra, outro dia você ministra para a igreja. Vamos lá, irmãos? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Podemos nos assentar. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Depois coloca Isaías de novo ali, por favor. Hein? Hoje, irmãos, eu quero falar sobre bênçãos, propósitos e o processo. Nós não falamos muito, não uso muito púlpito para falar de bênçãos. Até porque, irmão, quem lê a Bíblia, os irmãos sabem que existe mais de 8.800 promessas de bênção na Bíblia. Se a irmã Ana colocar ali o capítulo 28 de Deuteronômio, o capítulo 28 de Deuteronômio, ele tem 68 versículos. Todos eles falam de bênçãos. Todos eles. E o Senhor te fará voltar ao Egito. Não, esse aí já é o último, né? Se você colocar lá no primeiro. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O versículo 2 só. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, não sou pastor de doutrina de prosperidade, mas também não posso só ficar falando de cajado aqui na igreja. Tem dia que a gente tem que ensinar o povo que o nosso Deus é um Deus de bênçãos. O nosso Deus é um Deus de bênçãos. Pra vocês terem uma ideia, irmão, eu estou olhando aqui para obreiros que são bênçãos de Deus, irmãs que são bênçãos de Deus, crianças, adolescentes que são bênçãos de Deus. Você é um abençoado por Deus. Ah, pastor, por que você fala isso, pastor? Existe, irmão, 3 classificações de bênçãos. Bênçãos espirituais. A bênção que a gente pode ter no campo da espiritualidade é a nossa salvação, irmãos. É a nossa salvação. Uma das maiores, não só nesta vida, é a eternidade. É outra bênção espiritual. Outra bênção espiritual, irmão, aleluia, o perdão pelos nossos pecados. Porque nós pecamos basicamente quase todo dia, não é isso, irmão Renato? Somos falhos. Mas todo dia, quando nós dobramos o joelho, temos um advogado diante do Pai. Isso é uma bênção muito grande, irmãos. Que outra bênção espiritual está aqui na casa de Deus. Outrora, irmão Cássio, nós tínhamos esse privilégio. Mas hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro, aleluias. Outra bênção espiritual, irmão, os dons do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo, irmãos. Antigamente só os profetas, os reis, os sacerdotes poderiam ter o Espírito Santo, ou alguns juízes, aqueles que impunham governo estipulado por Deus, autoridades. Hoje, irmão Rael, temos essa bênção de falar a língua dos anjos. Nesse que Paulo fala ainda que falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos. Temos esse privilégio, irmãos.
espirituais, poderia falar outras aqui, mas existem chamadas bênçãos materiais, ou as bênçãos físicas. Aquele, por exemplo, assim, a nossa saúde, né? Quantos aqui já passaram até pelo vale da sombra da morte, né, irmão Sala? E hoje estão aqui ainda louvando, bendizendo o nome do Senhor. Eu sou testemunho disso, irmãos. Passei uma perrenga na Covid, mas estou aqui pela graça de Deus, aleluias. Outras bênçãos materiais, irmão, podia citar aqui, irmãos, aleluias. Uma casa que Deus me deu, um carro, né? Talvez você não tenha ido, mas você tem uma roupa para vestir. Quantos que não tem roupa para vestir, irmão? Não são poucos, não. Quantos estão aí na vale da mendigação? Quantos não tem um trabalho, né, irmão Cássio? Quantos estão aí desempregados, sofrendo, e Deus abriu uma porta para você? Aleluias. E existem outras bênçãos, ainda pastor, que eu não sei, existe, irmão. Existe chamado bênçãos de relacionamentos. Às vezes, irmão, tem pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem viver entre amigos, não tem amigos, né, Mateus? É bom ter amigos, e a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Tem pessoas que não conseguem relacionar nem dentro da própria família. Outros não conseguem se relacionar dentro da igreja. Às vezes a pessoa vem da igreja, mas é um peso. Eu louvo a Deus que só de estar aqui eu tenho uma convivência boa lá no meu local de trabalho, graças a Deus, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Tenho um bom relacionamento com os irmãos, com o ministério, com o meu pastor presidente. Isso é bênção, pastor? Isso é bênção, irmãos. Jesus disse assim que Ele é o príncipe da paz. Deixe-vos a minha paz vos dou. Isso é bênção de relacionamento, de se relacionar bem nesse mundo tão difícil que nós vivemos. Louvado o nome do Senhor. Me recordo um dia que eu estava lá no serviço e chegaram os gideões internacionais lá com aquela biblinha deles, né? Aí o secretário reuniu todo mundo lá, tinha mais ou menos uns 70 funcionários. Logo de manhã, os varredores de rua chamou todo mundo lá. Ele falou: tem um pessoal de fora aqui que vai falar de vocês aí, tem um presente para vocês. Aí começaram a distribuir a Bíblia. Aí ele falou assim: eu gostaria que alguém aí pudesse ler para mim a Bíblia. Aí o secretário falou assim: não, peraí, pastor Carlinhos que vai ler a Bíblia, ele vai nos representar aqui. Ele que vai ler a Bíblia. Aí o rapaz até pediu: lê o Salmo primeiro aí para mim. Ele disse: lê o Salmo primeiro para ele, né? Bem-aventurados. Então, irmão, relacionamentos você tem que nutrir, são bênçãos de Deus. Mas onde que o pastor quer chegar com esse texto? Eu falei, irmão, que bênçãos são importantes, e bênçãos estão na Bíblia. Mas dentro disso tudo existe uma outra coisa chamada processo. É por isso que, irmãos, Deus, Ele não sai distribuindo bênção para todo mundo, não. Se eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado? Nossa, meu Deus do céu, Deus está distribuindo chave de carro aqui. Faz que nem a fila no supermercado quando tem promoção de carne, né? Aquela fila. Paulo escrevendo Romanos capítulo 8, se não me engano, versículo 28. Coloca para mim, vê se é isso. Deus fala de uma outra coisa chamada propósito também, ou decreto. Romanos 8, 28 vai dizer: em todas essas bênçãos virão sobre... É isso aí? Não. E sabemos que em todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja só, irmãos, tudo quando Deus quer dar a alguma pessoa, a alguma bênção à pessoa, é um propósito. As bênçãos de Deus, irmão, no mundo, você olha uma pessoa também que tem bênção, que é abençoada, tem tudo isso que eu te falei aqui. Mas no mundo espiritual, as bênçãos de Deus têm que ter propósito. Uma coisa que
pastor Valdir, que nessa vida, a minha vida é um propósito de Deus. Eu não estou aqui, cara, simplesmente para passear, para andar, para passar um tempo em Itarana com os irmãos. Não, irmão Sala, não. Senão eu ficava lá em Itaguaçu mesmo. Mas eu descobri que a nossa vida é um propósito de Deus. Tudo que Deus nos dá, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso trabalho, irmão Castro, lá que você trabalha, tudo, irmão, Deus colocou ali, porque Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, na vida dos irmãos. Agora, uma coisa, irmão, existe uma coisa chamada processo. Interessante, irmãos, eu vou revelar uma coisa para os irmãos aqui, viu? Você sabia que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas reveladas? Eu falei ali que existe um capítulo todo, não existe? Todinho lá de Deuteronômio 28. Só em 68 versículos falando só de bênção. Você pode pegar uma para você lá, essa aqui eu quero para mim, vou levar para casa. E você tomar posse, ela sua mesmo. Se você fazer o que o Deuteronômio 28 manda. Mas uma coisa é o seguinte, irmãos, tem o processo. Volta lá no texto que nós lemos lá, Isaías 43, 2. Olha só, irmãos, preste bem atenção. Esse versículo aqui, Deus, no versículo 1, é Isaías falando, mas no versículo 1 ele vai dizer que é Deus que manda falar. Mas agora assim diz quem? O Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí ele vai no versículo 2. Quando o quê? E fazer o quê? Estarei contigo. Irmãos, deu para entender quando que Deus está falando para Israel? Quando passares pelas águas. O que Isaías está dizendo para aqui, para o povo de Israel? Que para receber bênção de Deus, você tem que fazer o quê? Passar pelas águas. Alguém já entrou num rio quando o rio está bem fundo, irmãos? Tem gente que aqueles que não gostam de tomar banho nem pisa na água, né? Já pensou se a água estiver fria ainda? Mexer com água nesse tempo agora não é fácil não, né, irmãos? Encarar um banheiro, se não for chuveiro quente em casa, o camarada está mais ou menos enrolado. Aqui, irmão, fala do processo, quando passares pelas águas. Veja só, irmãos, volta para mim outro versículo lá, irmãos. Gênesis 37, versículo 5. Vamos aprender um pouquinho com a história de José. Teve José o quê? E fez o quê? Contou o quê? Bom, veja só, irmãos. Você lembra que eu falei com os irmãos que Deus revela até, se Deus mandar revelar aqui, irmão, Deus revela até que você, Deus vai te dar uma bênção. Deus revela isso, irmão, Deus revela. Você sabe o que Deus não revela, irmão Melk? Deus pode te dar o sonho, mas Deus não te revela como é que você vai para chegar lá até o final desse sonho. Deus isso não vai te revelar, não. O processo Deus não vai te revelar, não. Porque muita gente, irmão, na igreja que vai dizer, quer ser o pastor, amém, quer ser o pastor. Mas para chegar a ser pastor, irmão, tem um processo. Eu quero ser o Cássio, quer ser o gerente da loja lá. Mas tem que acordar de madrugada, né, Cássio? Ficar a semana quase toda fora da família, não é assim? O processo é grande, irmãos. Para você colocar comida no seu prato, irmão, você tem que acordar de manhã cedo. Faça frio, faça calor. 7 horas, né, meu? Tem que bater lá na empresa. Esse é o processo, irmão. E se não for, irmão, no final do mês a conta vem. Porque se para você cumprir os seus compromissos, você tem que ter um processo. Então olha só que Deus revelou a José um sonho. Mas Deus não revelou que eles iam fazer a primeira coisa, fazer o quê? Arrancar a capa dele. Deus não falou, ele contou
Ele contou para os irmãos. Ele não sabia, irmão, o que ele estava fazendo. Ele estava tão alegre quando Deus deu um sonho a ele. José, os irmãos seus vai dobrar diante de você. O seu feixe vai ser o que vai ficar de cabeça. Você vai ser o cara. Mas ele não sabia que os irmãos dele, você é mesmo? Vamos jogar ele dentro desse buraco aqui. Deixar aqui. É assim que acontece, irmãos. Você pode muitas vezes olhar para José sendo governador, revelando o sonho do faraó lá, não é isso? Sendo o segundo maioral, mas você não sabe que José foi jogado num buraco. Quem quer ser jogado num buraco, irmãos? Quem quer ter a sua roupa limpa, tomada pelos seus irmãos, vendida pelos seus irmãos? É assim, é um processo para chegar em cima, dói. Dói mesmo. E muitas vezes a pessoa pensa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu me recordo, talvez eu estava na escola dominical e tinha um irmão do assentamento lá de Itaguaçu. O irmão simplesinho, coitado. Simplesinho que eu falo assim, irmão leigo, não tinha muita leitura, conhecimento. E ele falou assim que ele via a gente pregar, a gente ensinar, ele falava assim, pastor, eu tinha vontade de se pregar aqui nos irmãos, ensinar com os irmãos. E ele contou para nós na escola dominical, vou dar o testemunho para os irmãos aqui. E ele falou assim, irmãos, que aí ele orou a Deus, Deus me dá também o dom da palavra, de ensinar, eu quero também pregar, ensinar com os irmãos. Aí ele falou assim, tá bom, aí ele falou assim que Deus deu um sonho aí. Ele chegava da beira do mar, olha aquele marzão grandão, com as ondas bonitas. Aí o mar estava calminho, e ele chegou na beira do mar, tinha uma jangadinha assim, né, que era de índio. Aí ele entrou, aí Deus falou assim, vai entrando. Ele foi lá, começou a entrar no mar, veio uma onda de lá para cá, irmão, jogou ele com aquele barquinho dele, tudo lá na areia, caiu tudo virado lá. Deus falou assim, esse mar aí está me pedindo, não é para você não, fica no lugarzinho que você está mesmo. Processo, irmão, nós não aguentamos o processo. José, meu Deus do céu, ele foi lá, virou escravo, foi preso lá na britadeira lá. Quanta martelada ele tomado da mão lá naquela britadeira na casa de Potifar, lá na prisão. É por isso que o versículo de Isaías 43 diz, quando tu passares nas águas, eu o quê? Estarei contigo. Volta lá, 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Irmãos, as bênçãos de Deus, irmãos, a maior bênção é saber que Deus está conosco. Quando você estiver lá com dor, quando você estiver lá faltando dinheiro na sua casa, passando dificuldade, aleluia, quando o casamento não estiver bem, quando você estiver passando lá por uma sorte de enfermidade, peça uma coisa, o Senhor estará contigo, aleluias. Porque é isso, irmão, não peça para Deus, irmão, tirar a bênção, tirar a luta, não, peça para Ele estar contigo, aleluias. Jesus não tirou os discípulos do barco quando o vento estava soprando, não. Quando pelos rios eles não se submergirão, Jesus coloca os discípulos no barquinho e vão para o alto mar. Jesus estava no barco? Estava. E Jesus estava cansado, dormindo. As ondas começaram a se levantar de um lado para o outro, os discípulos bateu um desespero, aleluias. E lembraram que Jesus estava no barco. Uma coisa eu quero lembrar para os irmãos, Jesus está no barco da tua vida, aleluias. Jesus está no teu casamento, Jesus está no seu trabalho. Jesus está, irmão, onde você pensa que não está, Ele está te olhando, Ele está dentro do teu carro quando você viaja. Quando você sai, está guardando essa casa porque Ele lhe presente, e Ele está aqui nessa noite conosco também. Não diga, irmão, aleluia, que o Senhor não está te olhando, aleluia, aleluia, porque Ele está aqui, eu sinto a presença dEle, Ele está na tua luta, porque tem um processo, tem que passar, quando passares, você tem que passar por isso.
Israel, irmão, andou 40 anos no meio do deserto. A Bíblia diz que Deus mandou 2 grandes sinais para eles, tanto de dia quanto de noite. É por isso que o Salmo 91 diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E quando Israel estava no deserto, a Bíblia diz que Deus, durante o dia, mandava o quê? Sobre eles uma nuvem. Para que servia a nuvem, irmãos? Por causa do sol, porque no deserto, irmãos, há um calor escaldante. Mas apesar do calor, a presença nuvem de Deus estava ali. E quando a noite e o deserto fazia o quê? Uma grande friagem vinha, irmãos. Mas o que acontecia? O que Deus enviava? Saía a nuvem e fazia o quê? Uma coluna de fogo, aleluias, para aquecer. E ali o quê? A presença de Deus estava com eles, meus irmãos. Eles tiveram que atravessar o deserto, onde tinha cobra braba, assim, onde tinha falta de água, onde tinha falta de comida. Se Deus clamaram a Deus mandou codorniz, Deus bateu na rocha, Moisés bateu na rocha, saiu água, porque faltava, aleluia. Mas Deus estava com eles, aleluias. Esse, irmão, coisa se chama processo. Interessante, irmão, que muitos morrem no deserto, a caminhada. Josué e Caleb, irmão, são testemunhas que, mesmo diante da dificuldade que você vai ter que atravessar para ganhar a sua bênção, porque o inimigo, irmão, ele não brinca não, o inimigo ele grita alto, o inimigo ele é grande. Um exemplo, porque Davi, por exemplo, vamos dar um exemplo de Davi. Davi foi ungido a rei, garotinho ainda, e aí o pai dele falou assim: o Samuel, mas tem um rei no trono, você está ungindo meu filho a rei, como vai ser esse negócio? Você, isso aí não é comigo não, isso aí é com Deus. Deus mandou simplesmente eu ungir. O negócio de ser rei é com ele, ele mandou, eu estou ungindo. Davi chegou a ser rei logo, não. A primeira coisa que Davi foi encontrar, irmão, foi um gigante. Bom, para você chegar em certas posições da sociedade, para Deus te colocar: Jesus, me abençoa, me torna uma pessoa conhecida nessa cidade, eu quero ser um vereador, um prefeito, eu quero ser um empresário. Tem um processo, irmão, para chegar lá, tem gigantes para cair. E gigantes vão se levantar na sua frente, no seu caminho, na sua caminhada, principalmente sabendo que você é um adorador de Deus, aleluias. Mas muitas pessoas, irmão, fazem que nem os irmãos de Davi. Quando vê o gigante ungir, corre tudo, irmão. Tem uns que dizem, nem crente, faz que nem Pedro lá quando negou Jesus. Não conheço não. Não sou crente não. Porque tem crente, irmão, que chega em certo lugar e deixa de ser crente. Se apertar muito ele, deixa de ser crente. Nega que é crente. Às vezes está numa posição, está numa festividade. Aí ele quer fazer que nem o mundo faz. Falar que nem o mundo faz. Cantar a mesma coisa que o mundo canta. O gigante vai se levantar, irmão, na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa de você: quando tu passares pelas águas, não se submergirão. Se você não sabe nadar, irmãos, eu quero dizer, na bênção de Deus você vai até aprender a nadar. Porque Deus, irmão, não deixa o filho dele morrer afogado, não. Você vai passar por momentos de dificuldades. Sim, porque é um processo. Aleluias. É um processo. E nesses processos você tem que pagar o seu preço, fazer a sua parte. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É bíblico isso, né?
Se você for olhar lá no livro de Daniel, tem a passagem lá. Nem vou entrar no texto, que não vai dar tempo. Mas lá os jovens que foram lançados, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na vida, irmão, a prova de fogo, sabia, irmãos? A vida, a prova de fogo. E queima, arde, dói. Muitas vezes você vai ter na sua vida humilhação para você chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai ter ouvir palavras muitas vezes que vai arder dentro de você uma ira, uma vontade de revidar, uma vontade de dar pontapé, de brigar. Mas não irei, mas não pequei, irmãos. Porque o inimigo ele vai tentar. Ele tentou Jesus, tirar Jesus da bênção. Mas Jesus diz: vai de Satanás, somente ao Senhor servirás, somente adorarás. A prova, irmão, que é de fogo mesmo. A prova que é de fogo mesmo. Mas isso é o processo, irmãos. A Bíblia diz que o ouro, quanto mais ele for provado, mais valor ele tem. Quanto mais ele aguentar fogo, mais puro ele fica, mais santo ele fica. E Deus fala do processo. Davi foi esse exemplo, irmãos. O rei Saul, irmão, quando descobriu que Davi, quando Samuel falou que Deus tinha rejeitado ele, Deus tinha colocado outro, ele viu Deus abençoar Davi e falou assim: não, esse é o cara, eu vou acabar com ele logo. Irmãos, não pensa não, irmãos. Eu não vou mandar você olhar para o lado não, mas às vezes o nosso inimigo, para impedir a tua bênção, está bem do teu lado. Mas quantas flechas Saul jogou em Davi, mas Deus sempre os livrou. Deus sempre colocou alguém ao seu lado. Irmãos, eu posso te falar nessa vida, para chegar até aqui, quantas pessoas maravilhosas o Senhor tem colocado ao meu lado para me chegar até aqui. Quantas e quantas vezes. Uma vez eu passei uma dificuldade, logo quando eu fechei o comércio lá em Itaguaçu. Para finalizar aqui, irmãos, eu teria que falar muito dessa mensagem, né? E Marcelinho falou: pastor Carlinhos, vamos orar no monte? Não era pastor, não. Falei: vamos orar no monte. Oramos, irmãos, 15 dias no monte, 15 dias seguido, irmão, 15 dias seguidos, eu e Marcelinho. E um dia ele chegou para mim e disse: Carlinhos, eu vejo você sentado. Deus botou uma visão, veio você sentado. E o anjo chegou e falou assim: senta. E colocou uma mesa grande na sua frente, assim, e colocou um pão tão grande, assim: come e enche em abundância. Porque o que eu tenho para ti é muito, muito. Pode comer mesmo. Interessante, irmão, que naquela semana, naquela época nós estávamos fazendo algumas transições. Eu estava fazendo algumas transições. E no outro dia foi escrevido a revelação. Foi na sexta-feira, no sábado. Eu cheguei em casa, eu tinha saído. Cheguei em casa, cheguei lá em casa, tinha um monte de compra lá em casa. Os camaradas erraram aqui, eu não fiz compra nenhuma. Aí assim, você: não, foi seu pai que mandou com uma caixa de compra aqui. Aí a sua tia estava no supermercado, seu pai estava fazendo compra. Mas hoje é dia de fazer compra, Toninho, que você vai fazer compra? Não, eu vou fazer isso aqui pro Carlinhos. O Carlinhos fechou o comércio. Então eu vou fazer também uma compra também. Vou mandar para ele também. Bom, aquilo deu mais de 3 meses de comida lá em casa. Porque Deus, irmãos, quando passares pelo fogo, às vezes a pessoa pensa: eu sou crente, eu não passo prova. Aí que você está errado, meu irmão. Se alguém te enganou, te falou que aqui é só bênção, a prosperidade está adequado à salvação, esqueça isso. A salvação foi tão dura, a salvação, que quando Jesus chegou no monte Getsemane, Deus revelou a ele, porque Deus não tinha revelado ele o processo ainda. Mas quando chegou ali, Deus revela ele. Ele falou assim: pai, se for possível, passa esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus não viu que ele ia passar ali.
Você, irmão, só sabe o processo quando você estiver vivendo no meio dele. Só vai sentir a dor quando você estiver passando no meio dele. Mas saiba que o Senhor passará contigo. Vamos ficar de pé, irmãos. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus de bênçãos. Bênçãos sem fim. Bênçãos e bênçãos e bênçãos. Mas aprendemos a dividir bênçãos espirituais, bênçãos físicas e bênçãos, irmão, de relacionamentos. Só de estar aqui nesse altar eu sou uma pessoa abençoada. É por isso que quando Jesus deu poder aos discípulos, 70, chegaram tão alegrinhos. Ó Senhor, expulsamos demônios. Ó Senhor, curamos enfermos. Porque as pessoas acham que bênção só isso alegra, né? O cara está usando o camarada e libertação. Ele está uma bênção, Deus está revelando ele. Porque pessoas acham que bênção de culto é só isso, só revelação, só cura. Aí Jesus disse para assim: rapaz, vocês estão alegrinhos por isso? Eu vou dizer para vocês, não se alegra por isso não, viu? Antes eu vou dizer uma coisa: se alegra porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A maior alegria nossa, irmãos, hoje é quando você sair daquela porta ali, você ter a confirmação e a certeza daquilo que os irmãos foram falar daqui. A trombeta soar, o último dia, ou se for o seu último dia na terra, você saberá que o teu nome está escrito no livro da vida. Bênçãos, irmãos, que não tem fim. Não é assim que aquela irmã canta? 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Eu agradeço por tudo que fez por mim. Irmãos, é muitas bênçãos, irmãos. O Senhor tem muitas bênçãos para nós, e nós temos que tomar posse dessa bênção. Agora a bênção está no processo. A bênção está no processo. Então, irmão, quando estiver passando pelos vales, lembre-se que o Senhor estará contigo. Eu quero orar aqui primeiro para a mocidade. Todos os jovens aqui, irmãos. Eu quero que Deus não preso aqui, irmão. Vamos ungir nossos jovens, porque eles vão participar no próximo final de semana do nosso congresso. Eu quero que os irmãos aí intercedam com as mãos para cá. Os jovens